Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vamos falar bastante sobre o jogo dessa quarta-feira, partida importante para o Vasco aí pela Copa Sul-Americana, né, valendo liderança da fase de grupos, né, em caso de uma vitória e um tropeço da equipe argentina do Lanús. O Vasco pode assumir a primeira colocação aí do grupo, né? Então a gente vai falar bastante aí sobre desfalques, provável escalação, o que a gente pode esperar dessa partida fora de casa. Vamos falar bastante também sobre a situação de treinador, porque Vasco da Gama e o treinador Fernando Diniz finalmente chegaram a um denominador comum, mas até agora não houve, né, uma assinatura de contrato. Pode ser que ainda hoje a gente tenha, né, esse anúncio oficial sendo feito, né, por parte do clube aí na contratação do novo técnico, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso. Inclusive, vamos trazer aqui na íntegra, né, a informação exclusiva do nosso jornalista Carlos Berbit, né, que ontem fez essa apuração em primeira mão e com exclusividade aqui para o nosso canal. E também vamos falar sobre uma notícia que repercutiu muito ontem à noite, que foi agora a rixa entre Pedrinho e Edmundo, antigos aliados, antigos amigos, mas parece que a amizade, ó, acabou. O Edmundo fez um vídeo ali cuspindo marimbondo e falou que a partir de agora o Pedrinho é inimigo dele. E não parou por aí, tá? O Edmundo falou que tem muita coisa que ele sabe, que ele vai jogar na mídia, que ele vai poder falar aí, que pode prejudicar aí a presidência do Pedrinho. Então fica com a gente até o final, que esse vídeo está recheado de assunto importante, tem muita notícia importante aí para a gente abordar. Convido você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever lá embaixo. Lá embaixo tem aquele botão vermelho escrito inscreva-se, clica lá, vem fazer parte aqui da nossa família. Queria também pedir a colaboração de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, que é muito importante, né? A sua ajuda, a sua colaboração é muito importante aqui para o nosso canal. E quem puder compartilhar o vídeo, quem puder dar aquela moral ajudando aí, postando nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, a gente também ficaria muito agradecido com a ajuda de vocês. E queria mandar um grande abraço aqui. Ontem eu assisti aí o podcast do meu irmão Zé Colmeia, lá no John Vascaíno, cara. Zé Colmeia dando aula de Vasco. Quem puder, vai lá e assiste, já fica aqui, né, esse salve pra rapaziada lá do John Vascaíno e principalmente pro meu irmão Zé Colmeia, que falou muita coisa, falou muita verdade. Vou falar, Zé, tô fechado contigo, irmão. Ano que vem, o que você precisar, você sabe que vai ter meu apoio, você sabe que é um cara que eu confio pra caramba, é um irmão aí que o Vasco me deu e eu tô fechado contigo, independente de qualquer coisa, que eu sei que só isso aqui que bate no seu coração é muito Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? Então bora começar o vídeo falando um pouco aí sobre o jogo dessa quarta-feira entre Vasco da Gama e Puerto Cabello, né? Jogo fora de casa, jogo super importante aí pro Vasco aí, né? Que vale a liderança do grupo da Copa Sul-Americana, né? Óbvio que o Vasco tem que ganhar e tem que torcer por um tropeço da equipe do Lanús da Argentina, ou o Vasco tem que golear, né? O Vasco goleando 3, 4, 5-0 e o Lanús vencendo a sua partida também, mas não vencendo aí por uma grande margem de gols, o Vasco automaticamente assumiria a liderança, né, da fase de grupos. O Vasco que mais uma vez terá desfalques, né? Maurício Lemos, que é aquele zagueiro de vidro que foi contratado pelo Pedrinho, segue no departamento médico com uma costela quebrada. Dimitri Payet é outro que não viajou, né? Tá com o joelho bichado. E também o Lucas Freitas, que teve uma lesão no último jogo, também tá fora da partida. Quem viajou foi Lloyd Augusto, né? Parece que a lesão que ele teve muscular não foi muito séria, né? Parece que foram feitos alguns testes ali e parece que o Lloyd tá pronto, parece que não vai ter aí nenhum tipo de problema mais sério, não parece que vai ter que ficar afastado aí, tendo que se recuperar de lesão, então podendo ser utilizado aí na partida dessa quarta-feira. A gente deve ter mudanças, né, no time titular, a tendência é que a gente volte
com o Felipe Coutinho no meio de campo e com o Pablo Verratti no ataque, né? Os dois foram poupados do último jogo contra o Palmeiras, né? Justamente para estarem em condições de estar ali 100% para a partida dessa quarta-feira. Então a probabilidade é alta, né, que os dois comecem a partida como titulares. Então a tendência é que o Vasco vá a campo com o seguinte time: no gol, Léo Jardim, na lateral direita, PH, e na lateral esquerda, Lucas Piton, dupla de zaga com o João Vitor, e acredito eu que o Luiz Gustavo, né, ganha essa vaga de titular, até porque entrou muito bem no último jogo, né? Não acho que a culpa do gol do Palmeiras tenha sido né, do Luiz Gustavo. Eu acho que quem fez a cagada ali foi o Hugo Moura. Nada contra o Hugo Moura, vem ajudando muito o Vasco, mas para mim o culpado do gol foi ele aí na última partida, né? No meio de campo a gente deve ter justamente ele, Hugo Moura de primeiro volante, Tietê como segundo homem de meio de campo, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verratti, né? Essa deve ser a formação do Vasco. Lembrando que o Vasco tem que vencer a partida, caso queira continuar brigando pela liderança, porque se o Vasco empata ou perde esse jogo, o Vasco vai cair para a terceira, pode cair para a terceira ou até para a quarta colocação, e em caso de vitória, como eu falei no comecinho, né, o Vasco pode passar o Lanús, né, e pode assumir a liderança, né, da fase de grupos, né, o Vasco vencendo, o Vasco chegaria ali aos 10 pontos, o Lanús empatando ou perdendo, o Vasco assumiria de forma definitiva, e obviamente, né, o Vasco goleando o Puerto Cabelo e o Lanús vencendo o Melgar por uma diferença pequena de gols, o Vasco assumiria a liderança, né, pela questão da margem de gols feitas ali pelo Vasco da Gama. Então um jogo super importante, o Vasco já está a caminho, né, lá da Venezuela, um jogo aí que obviamente a gente vai acompanhar muito de perto. A gente provavelmente não terá o novo treinador já no comando da equipe, né? A tendência é que o treinador interino Felipe siga no comando, né? Siga ali atuando, né, como treinador temporário, e obviamente a gente fica na expectativa que o Vasco consiga essa grande vitória. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre algo muito polêmico, cara. Muito polêmico por quê? Porque envolve uma rixa, e uma rixa totalmente inesperada, que é uma rixa, que é uma briga envolvendo Pedrinho, o atual presidente do Vasco, e Edmundo, que era um grande amigo, né? Na verdade, foi o Edmundo que lançou o Pedrinho, né, como presidente, como candidato à presidência do Vasco. Os dois sempre fizeram parte do mesmo grupo político, né, que era Sempre Vasco, anteriormente encabeçada pelo ex-candidato Júlio Brandt. Depois, na última eleição, quem acabou vindo foi o Pedrinho, mas parece que as partes acabaram se distanciando aí no passado dos últimos meses, né? O Edmundo vinha fazendo muitas críticas, vinha falando muitas coisas e falando muitas verdades, né? O Edmundo vem falando coisas que nós, torcedores, já viemos falando há muito tempo, né? Contratações erradas, escolhas erradas, né? Como, por exemplo, a do Marcelo Santana para ser diretor de futebol, a do próprio Felipe, né, para ter um cargo ali também como diretor ali, né? A gente não entende muito bem o cargo do Felipe, e parece que ontem o caldo azedou de vez. O Edmundo, ele foi expulso lá do quadro, né, dos sócios lá da Sempre Vasco, e aí o Edmundo soltou os marimbondos, né? Ele disse, né, palavras aqui do Edmundo, tá? Não sou eu aqui, Mário Coelho, quem tá falando isso, palavras do próprio Edmundo. Ele falou o seguinte: eu disse ao Pedrinho várias vezes, não queira me ter como inimigo, por eu sei muitas coisas erradas que foram feitas, muitas coisas que eu posso expor aí da atual gestão. Então o Edmundo prometendo aí abrir o jogo, prometendo aí, né, soltar as ferramentas e prometendo tumultuar o ambiente. Mas, cara, vou falar para vocês, se o Edmundo tem coisa que ele tem para falar que são coisas erradas da atual gestão, ele tá mais que certo. Ele tem que falar, ele tem que expor, ele tem que trazer isso a público, ele tem que trazer para o torcedor realmente se tem coisa errada acontecendo lá dentro. O torcedor precisa ficar sabendo dessas questões. Então, uma rixa aí um tanto quanto estranha, né? Muita gente falando que é por questão política, que o Edmundo quer virar presidente no ano que vem. Tá muito longe das eleições do ano que vem, né? Eu acho que se o Edmundo quisesse gerar esse tumulto, ele deixaria para mais perto das eleições do ano que vem,
para gerar toda essa turbulência, né? Não acho que o Edmundo do nada ia acabar, né, fazendo um cenário desse, né, um cenário aí realmente caótico, né, envolvendo uma amizade que os caras eram tidos como os irmãos e agora realmente parece que o Edmundo aí vem com tudo aí para mostrar coisas aí que podem vir a prejudicar a diretoria do Pedrinho. Então a gente vai seguir muito atento aí agora nos próximos dias para ver se realmente o Edmundo vai expor alguma coisa, se vai trazer algo a público, né? O que a gente vai querer saber realmente o que o Edmundo tem a falar. Fica até o convite aqui pro Edmundo vir ao nosso canal, se ele quiser, vir fazer um bate-papo, vir fazer uma entrevista aqui com a gente. Nosso canal tá totalmente aberto aqui para ele poder vir aqui e trocar uma ideia com o torcedor vascaíno. E agora, falar um pouquinho sobre a situação de treinador, tá? A situação muito próxima de um acerto, tá? Parece que o Vasco e o Fernando Diniz já tem um denominador comum ali em questões financeiras, né? Parece que o Vasco conseguiu chegar ali ao nível de salário que o Fernando Diniz quer receber junto com a sua comissão técnica, né? Parece que o Fernando Diniz, junto com todos os funcionários ali que ele quer trazer, profissionais de fisiologia, preparação física, preparador de goleiro, auxiliar técnico, né? Toda a comissão vai receber um valor próximo a 2 milhões de reais por mês, que é um salário normal para treinador hoje no futebol brasileiro. Renato Gaúcho, por exemplo, no Fluminense está recebendo mais do que isso. Felipe Luiz no Flamengo recebe mais do que isso. Abel Ferreira no Palmeiras recebe quase 4 milhões de reais por mês. Então é um salário normal para um time que queira brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, né? E faltam agora detalhes. E quem vai se aprofundar um pouco mais sobre esses detalhes, né? Quem vai falar um pouco mais sobre isso, até porque quem trouxe essa notícia com exclusividade ontem à tarde foi o nosso jornalista que trabalha aqui com a gente, Carlos Berbet. Então quem vai falar um pouquinho sobre isso agora aqui no nosso vídeo é justamente ele, Carlos Berbet, aqui com vocês. Mas antes disso, pedir pra galera deixar o like no vídeo, se inscreva no canal e agora Carlos Berbet aqui para trazer notícias sobre a situação do Fernando Diniz. Um abraço, tamo junto. Fala, rapaziada! Carlos Berbet na área, novamente aqui nos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma atualização que eu consegui apurar envolvendo a negociação entre Vasco da Gama e o técnico Fernando Diniz, inegavelmente o plano A da diretoria para assumir o comando do Cruz Maltino após a demissão do técnico Fábio Carille. E aí, caso haja um desfecho entre as partes, para o Fernando Diniz passar a comandar o Cruz Maltino no restante da temporada. O próprio Pedrinho já deixou claro, né, que as negociações estão em andamento e, como foi noticiado anteriormente até por outros companheiros de imprensa, o principal entrave era a questão financeira, já que cada parte das conversas entendia um valor diferente como o ideal. Mas apurando na última segunda-feira, eu acabei recebendo de uma fonte de que os dois lados eles chegaram a um consenso financeiro, no caso, abaixo dos 2 milhões de reais, que havia sido noticiado pelo Sport TV como a pedida inicial do Fernando Diniz. O Vasco entendeu como um valor muito alto, as partes continuaram ali negociando, e então eu não sei exatamente qual foi o valor, não consigo trazer para vocês. Se eu falasse algo aqui, seria leviano. Então, pelo que eu consegui, né, eu até perguntei para a fonte, mas e aí? Foi algo próximo a esses 2 milhões de reais que teria sido noticiado pelo Carlos Eduardo Lino, se eu não me engano, companheiro, né, jornalista também, que compõe a bancada de alguns programas do Sport TV, e falou assim para mim, a fonte, olha, a única coisa que eu sei é que foi abaixo desses 2 milhões de reais. Então é o que eu posso trazer para vocês no momento. É claro que a gente vai continuar aqui trabalhando, apurando, né, buscando informações. Mas a princípio as duas partes chegaram a um acordo financeiro e aí o Fernando Diniz teria pedido para que esse processo para alcançar um desfecho positivo fosse acelerado para que ele possa assumir o comando do Vasco o mais rápido possível. Ainda não está tudo fechado, alguns detalhes ainda precisam ser solucionados, então a gente não pode cravar aqui
ainda de que o Diniz será o novo treinador do Vasco da Gama. Isso só é possível depois que o profissional vai lá, assina o contrato. Então, enfim, as negociações seguem, mas o principal entrave, que foi a questão financeira, já foi solucionada a princípio. E aí tem algumas outras questões que nós podemos debater aqui, né? Principalmente a questão do desempenho do Fernando Diniz nos últimos 20 jogos, né, da última edição do Campeonato Brasileiro de 2024, tanto por Fluminense e Cruzeiro, foram 20 partidas e ele conseguiu só 3 vitórias. Então, realmente é um desempenho assim que assusta um pouco, né? Traz um pouco de desconfiança num primeiro momento. E, é claro, falando ali um pouco também da questão da metodologia dele de trabalho, é um pouco mais complexa. Os próprios jogadores assim de mais alto nível, que foram convocados pelo Diniz no período que ele foi interino na seleção brasileira, até expuseram isso, né? O Bruno Guimarães, eu lembro muito bem de uma entrevista dele depois do jogo. Olha, nós precisamos de tempo similar à forma, né, como o Diniz gosta de jogar, porque ele tem uma ideia de jogo e lá o que nós costumamos ali rotineiramente na Europa é totalmente diferente. Então é aquilo. Será que seria a melhor opção para o Vasco, devido ao cenário que se encontra, né? Aquela maratona exaustiva de jogos, com pouco tempo para treinar, que é algo que é essencial para que você consiga ali, os jogadores consigam assimilar essa ideia do Diniz, né? Que é o treino, a repetição, até você tentar chegar, né, o máximo possível próximo à perfeição. A perfeição ela é impossível de você chegar, mas para o estilo de jogo, principalmente a saída de bola arriscada, né, do Diniz, é essencial que tenha o treinamento. Então, vai ser um desafio, principalmente caso haja esse desfecho positivo que está encaminhado para isso acontecer novamente. Vou repetir, ainda não está fechado, tá? Mas tudo caminha para que isso aconteça, já que o principal empecilho já foi solucionado a princípio, que é a que foi, né, na verdade, a questão financeira. E além disso, cara, o que nós podemos citar aqui, né, além do desempenho e também do tempo, se vai ser dado esse tempo de trabalho para o Diniz, se ele vai ser respaldado, né? O desempenho, no caso, recente, né? No Campeonato Brasileiro, especificamente, onde o Vasco não vem de uma boa sequência, e é claro que é essencial também, claro, na Copa Sul-Americana, que o Vasco demonstrou já ser a sua prioridade, mas ele ainda não estará no comando da equipe no próximo compromisso contra o Puerto Cabello na Venezuela, e mesmo que ele fechasse, isso seria muito difícil pelo pequeno tempo hábil, né, o curto tempo hábil. Então, assim, além disso, é aquilo, novamente, a gente sempre bate nessa mesma tecla. O Diniz, ele vai ter um material humano considerável ali que se encaixe no estilo de jogo que ele quer, né, jogadores, principalmente na zaga, com um refino técnico para realizar essa saída de bola, até mesmo o volante, né? Tem alguns volantes com bons passes que poderiam fazer bem essa saída de bola, que é arriscada realmente com o Diniz. Mas, enfim, de forma geral, né? Um time, um elenco, no caso, ele tem muito aquela associação, por um lado, que é basicamente para tentar fazer uma armadilha, né? Acumular um certo número de jogadores por um lado, para trazer, né, chamar a marcação e abrir espaço, né, depois pegando o adversário teoricamente bagunçado, fazendo uma inversão para o outro lado. E é isso. Você vai necessitar principalmente de jogadores de velocidade também, que é algo que o Vasco não tem profusão dentro do seu elenco, né? Eu sempre gosto de citar, se você for olhar o time titular, quem são esses jogadores? O Paulo Henrique, por exemplo, né, o lateral direito, o João Vitor e também o do Lucas Freitas, aquela dupla de zaga ali que vem jogando. O Lucas acabou tendo um problema no pé, que foi constatado uma lesão, inclusive. E aí, se você olhar um pouco mais à frente, tem o Lloyd também. O Nuno não é tão rápido, mas também tem uma certa intensidade. Então, são poucos jogadores rápidos que também são importantes
para esse estilo de jogo do Fernando Diniz. Então, o que eu posso trazer de atualização para vocês é isso. Houve um avanço nas conversas, principalmente porque os dois lados chegaram a um consenso financeiro, mas ainda tem algumas questões a serem debatidas ali, acertadas, para que o Vasco possivelmente consiga um desfecho positivo e feche com o Fernando Diniz para que seja o seu novo treinador. Mas e aí, torcedor vascaíno? Queria que você deixasse aqui nos comentários o que vocês acham. Aprovam? Não concordam com a chegada do Diniz? E aí, vocês acham que a torcida vai ter paciência? Deixem aqui nos comentários também se vocês acham que o Vasco tem no seu elenco um material humano favorável para a implementação dessa metodologia, desse estilo de jogo do Diniz. Beleza? E é claro, não esqueçam de se inscrever nos dois canais, no Mário Coelho Vasco e também no MCV Play. Se você nos acompanha em apenas um canal, é só procurar aqui na descrição desse vídeo que vai ter um link que vai redirecionar vocês para, independentemente dos canais, né? Se você está, no caso, no Mário Coelho Vasco, na descrição do vídeo vai ter um link que vai redirecionar vocês para o MCV Play e vice-versa. Se você está no MCV Play, vai ter um link aqui na descrição que vai redirecionar vocês para o Mário Coelho Vasco, beleza? Não esqueçam de se inscrever nos dois canais, ativarem os sininhos para vocês sempre receberem notificações de vídeos novos postados, lives agendadas ou até mesmo quando elas começarem. E além disso, deixem o like também em ambos os vídeos, beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima. Valeu!